Orando com o Santo do Dia, dia 10 de novembro, celebramos hoje São Leão Magno, célebre na história da Igreja pelo seu profundo saber, pelas extraordinárias virtudes e brilhante governo. São Leão foi, sem dúvida, o maior Papa dos primeiros séculos da era cristã. Pouco se sabe sobre sua vida anterior ao pontificado. Nasceu por volta do ano 395 em Roma e ingressou, ainda muito jovem, no clero romano. Após ter desempenhado delicadas missões sob o pontificado do Papa Sisto III, foi escolhido para sucedê-lo em agosto de 440. Os tempos eram muito conturbados. O Império Romano esfacelava-se progressivamente perante as hordas de invasores bárbaros, ávidos de saques. Também a Igreja vivia agitada por questões internas, sobretudo de cunho doutrinal. Num século sentiu-se sacudida por 4 grandes heresias: o arianismo, o pelagianismo, o nestorianismo e o monofisismo, que deixaram feridas profundas. O nome do Papa Leão está intimamente ligado à luta contra o monofisitismo, heresia propalada pelo monge Eutiques, que sustentava haver em Cristo não 2 naturezas, mas uma só, a divina, que teria absorvido em si a natureza humana. Negavam-se, assim, as características da humanidade de Cristo. Estando a par das agitações doutrinárias do Oriente, Leão dirigiu-se ao patriarca de Constantinopla a célebre carta dogmática a Flaviano, na qual expunha a doutrina ortodoxa sobre as 2 naturezas divina e humana, existentes na única pessoa de Cristo, Filho de Deus. No Concílio de Calcedônia, em 451, onde foi condenado o monofisitismo, os padres conciliares ouviram a carta do Papa Leão e exclamaram: Pedro falou pela boca de Leão. Era uma confissão de fé por parte dos 600 bispos no primado do Papa em matéria doutrinal. Marcante foi também a história da Itália, a atitude do Papa Leão frente aos invasores hunos, guiados pelo terrível Átila, chamado o flagelo de Deus. Vencidas todas as resistências do Império Romano e as defesas naturais dos Alpes, Átila invadira o norte da Itália, destruindo tudo a ferro e fogo. O Papa saiu-lhe ao encontro, e tanto foi seu prestígio e eloquência que Átila desistiu de sua ameaça de destruir a Itália e Roma. 3 anos depois, em 455, outro chefe bárbaro, Genserico, à frente dos vândalos, depois de devastar o norte da África, desembarcou na Itália e entrou em Roma. Desta vez, o Papa conseguiu apenas que se poupassem as vidas e não se ateasse fogo à cidade eterna.
Nesta emergência, o bispo de Roma já surgia praticamente como suprema autoridade, mesmo no campo social. Grande foi a atuação do Papa Leão como chefe espiritual da cristandade. Pela oração, pelo exemplo e, sobretudo, por seus sábios escritos, concorreu para consolidar a disciplina eclesiástica, elevar os costumes do povo, conservar a ortodoxia da fé e aperfeiçoar o culto litúrgico em todo o Ocidente. Célebres ficaram seus sermões, pronunciados em latim clássico, proferidos nas solenidades do ano litúrgico. Destes sermões, verdadeiros modelos de eloquência, se conservam mais de 100, que junto com as 143 cartas, são documentos preciosos para a história e o dogma. Num dos seus sermões, sermão natalino, o Papa Leão I comentava: Nosso Senhor, amados filhos, nasceu hoje como Salvador. Alegremo-nos. Não pode haver tristeza quando nasce a vida. O Filho de Deus assumiu a natureza do homem para reconciliá-lo com seu Criador, de modo que o demônio, autor da morte, fosse vencido pela mesma natureza que ele antes vencera. Toma consciência, ó cristão, da tua dignidade, e já que participas da natureza divina, não voltes aos erros de antes por um comportamento indigno da tua condição. Pelo sacramento do batismo, te tornaste templo do Espírito Santo. Não expulses com más ações tão grande hóspede, não recaia sob o jugo do demônio, porque o preço de tua salvação é o sangue de Cristo. Extraordinário. E, de fato, o Papa Leão I, com os seus escritos, até hoje tem grande repercussão na vida da Igreja. E esse sermão, no dia de Natal, é célebre, porque ele vai no âmago, na essência do mistério da encarnação, quando Deus verdadeiramente eleva, resgata a dignidade do ser humano. Mais que isso, a própria natureza humana, como ele disse, essa natureza que fora vencida pelo demônio, ela agora o vence. O Papa Leão XIII faleceu no ano 461 e a posteridade brindou com o título de Magno, pois por justas razões foi ele o mais insigne Papa anterior à queda do Império Romano Ocidental, e inclusive o que por mais tempo dirigiu a Igreja Romana até aquele período. Vamos rezar com o Papa Leão Magno, uma oração que ele mesmo escreveu. Era um homem de oração, um homem de uma profunda espiritualidade, daí todas as suas atitudes, a sua coragem, até no enfrentamento com
com os bárbaros, com esses chefes, sobretudo, que tentaram invadir e destruir Roma. Oração composta por São Leão I. Recomeçar sempre. Não desista nunca, nem quando o cansaço se fizer sentir, nem quando os teus pés tropeçarem, nem quando os teus olhos arderem, nem quando os teus esforços forem ignorados, nem quando a desilusão te abalar, nem quando o erro te desencorajar, nem quando a traição te ferir, nem quando o sucesso te abandonar, nem quando a ingratidão te desconcertar, nem quando a incompreensão te rodear, nem quando a fadiga te prostrar, nem quando tudo tenha o aspecto do nada, nem quando o peso do pecado te esmagar. Invoque sempre a Deus. Cerre os punhos, sorria e recomece. Amém. São Leão Magno, rogai por nós. Grande santo, grande papa, grande pastor. Amados de Deus, orando com o santo do dia, um belo caminho para fortalecer a nossa fé e o nosso seguimento a Cristo. Assista esses vídeos e compartilhe com seus amigos. Que Deus, por intercessão de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, te abençoe, te proteja, te livre de todo mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém. Até o próximo, se Deus quiser.